Olá, meu nome é Tainá Espínola, sou arte-terapeuta, multiartista, trabalho com artes há muitos anos. Minha primeira arte foi a música, tocando violão e cantando profissionalmente. Depois disso fiz arquitetura, um pouco de pintura, escultura e assim eu fui descobrir a arte-terapia. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o que é a arte-terapia. A arte-terapia, ela é um processo de terapia com diversos tipos de expressão, ou seja, através da pintura, da escultura e não da terapia verbal, que é a mais conhecida, né? Quando a pessoa vai a um site terapêutico falar sobre questões num campo propício. No caso, a arte-terapia faz isso através das artes. Elas podem ser muito variadas, então a apresentação de técnicas de diferentes materiais que provocam diferentes sentimentos, sensações e experiências que fazem com que a pessoa atendida, o cliente, entre em contato com essas profundidades, com o seu subjetivo e traga isso à expressão. Esses benefícios da arte-terapia já estão sendo estudados, né, pela neurociência principalmente, que vem estudando os impactos que isso causa no cérebro, a produção de hormônios, né, como a dopamina, que altera bastante, né, a qualidade de vida, a maneira de autoconhecimento, também contribui para uma ordenação pessoal e aprofundamento em autoconhecimento, uma série de benefícios que ela pode trazer. E principalmente a questão do processo criativo, que muitas vezes a gente vai ficando um pouco adormecido com algumas questões, desanimado, e isso tem muito a ver com a gente não estar fazendo atividades e tarefas onde a gente imprima o caráter pessoal, aquilo que nós sentimos que nos move na vida. Então eu sinto que através da arte a gente pode se reconectar com esses processos próprios criativos e forjar novos caminhos. A ideia não é que se vire um artista, mas sim que se vire um artista da própria vida. Então esse endurecimento que às vezes vai acontecendo justamente amolece um pouco, por exemplo, através da aquarela, ou você moldar algo em si mesmo através de uma escultura. Então, o objetivo principal não é o produto artístico, mas sim o movimento interior que provoca em direção a isso. E todo o trabalho expressa muito individualmente, mesmo que você dê uma mesma proposta, né, que é o que geralmente acontece, ou é uma proposta dada, dirigida, ou um assunto pertinente ao grupo, no caso quando é um trabalho em grupo, ou aquilo que o paciente, o cliente traz individualmente. E disso, cada um vai seguir o seu próprio caminho, né? Através do seu próprio jeito de fazer e vai se descobrindo uma série de possibilidades que ele não conhecia. E é muito interessante que não dá pra gente esconder, porque aparece no desenho, no nosso modo de pintar, no nosso modo de escrever. E com o grupo Lotus, né, de Parkinson, eu estou trabalhando com esse grupo específico agora há 2 meses, com um grupo de 4 pessoas aqui no meu ateliê terapêutico. E a gente pode mostrar aqui um pouquinho o processo, né, que aconteceu ao longo desses 2 meses, onde os primeiros encontros foram baseados justamente no Parkinson, em que eles caracterizaram o que é essa doença, como eles veem esse personagem. Então foi um assunto muito rico de discussão, porque cada um trouxe a sua modo, como isso foi dado nesse diagnóstico, como lidou com as questões dessa descoberta e como lida com o processo de evolução dessa doença, né? Então essa troca em grupo é muito rica, já por si só, né? Porque eles têm esse mesmo contexto e também a forma como eles puderam lidar com um personagem do Parkinson fora deles é como se eles pudessem criar uma espécie de caricatura ou uma espécie de medo e pudessem lidar com isso. E isso se denota de uma forma extremamente criativa do lado de cada um. E junto com isso, né, não é só a produção artística. O mais importante é que sempre ao final dos encontros, né, a gente guarda um tempo para conversar sobre o que foi produzido. Então, cada um vai olhar para o seu trabalho, sentir o que moveu, o que foi produzido, compartilhar, né, ou com um grupo, ou apenas com um terapeuta, com arte-terapeuta,
E disso a gente começa a descobrir coisas que não estavam reveladas, né? Então a arte tem essa capacidade de trazer para fora do subjetivo para a expressão exterior algo que se revela e que nós podemos conversar. E essa clareza em você saber esses processos que ocorrem, coisas que às vezes ficam guardadas e que eu não tenho muita noção de que eu sinto assim, clareza nos sentimentos, principalmente, né? Poder falar sobre sentimentos, que é uma coisa que hoje a gente não encontra muito espaço na sociedade atual. Então esse tipo de coisa é muito benéfica para todas as pessoas, mas também no Parkinson, principalmente quando você tem um grupo de apoio, né, que começa a se forjar por justamente esse encontro. Além desses processos, né, o Parkinson é uma doença constritiva, que começa a ter mais dificuldades de mobilidade, onde você tem perdas neurológicas, da fala. Então a gente não só trabalha as questões das artes plásticas, mas também um pouco de música, expressões da arte da fala, né, como poesia, trava-línguas, um pouco de aquecimento corporal, porque esse aquecimento corporal ajuda muito na soltura, na hora de você executar a atividade, você já está mais relaxado, já deixou de lado os problemas que estavam, né, no lado de fora, e aí você pode vir aqui para que algo novo surja, não é para você simplesmente trazer sua fala cotidiana, mas é que coisas diferentes surgirem, para que esse tipo de coisa seja uma forma de alimento, né? Então, eu acredito que o Parkinson pode ser muito beneficiado com esse tipo de atividade, até pela produção mesmo de hormônios e tal, que eu já comentei que a neurociência já vem estudando. E é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouco melhor e quem nunca ouviu falar da arte terapia possa, a partir desse primeiro contato, pesquisar e se interessar pelo assunto.